Você já parou para pensar que a palavra, né, prosperar, ela nos remete a reduzir os danos? Quanto menos danos a gente causar, seja a parte celular, física do ambiente, imaginando uma célula, quanto menos metais pesados, menos contato, né, com fungos, bactérias e etc., quanto menos oxidação celular eu causar naquele terreno biológico, porque aí eu vou reduzir inflamações e estresse oxidativos, né, e glicação, que são fatores inflamatórios, mas eu tenho chance de alcançar essa tal prosperidade, que nada mais é do que saúde e bem-estar, pessoal. Entendam uma coisa, o dinheiro, tá? Ele é uma recompensa de quando a gente já desfruta, né, desse bem-estar. Não é à toa que as pessoas mais, né, que a gente tem visto por aí, que nós consideramos prósperas, tá? Ela tem uma visão diferenciada da maioria. Ela entende que nós precisamos criar um ambiente certo, seja ele físico ou seja ele celular, né? E quando a gente reduz esses fatores de é, inflamação ou oxidação, que é tirar o oxigênio, né? Quando o ambiente está mais oxidado, ele está mais enferrujado. Quanto mais oxigenado esse ambiente, tá? Mais vida ele vai ter, mais energia, tá? Então a gente criar essas referências, tá? Referências do que realmente significa prosperar, tá, pessoal? Tem gente que prospera, consegue muito dinheiro, mas não tem tempo para desfrutar desse dinheiro com as pessoas que ela gostaria. E isso, né, acaba sendo um fator que vai gerar danos, seja psicológico, emocional ou mesmo físico, né? Somatizando uma doença. E entender que o conhecimento, ele é uma ferramenta que vai nos propiciar, tá? Realmente o bem-estar. Porque, pessoal, a gente, tá? Já foram feitos estudos, tá? Com pessoas muito bonitas, pessoas muito ricas e pessoas, né? Com uma vida estável, tá? Todas as vezes que perguntavam para essas pessoas que estavam sendo medidas, né, através de eletros encefálicos, né, todas as vezes que perguntavam se ela se considerava feliz, tá? Sempre acendia a área da preocupação, porque esse estudo ele concluiu que o conhecimento, tá? Ele sim é um instrumento que nos proporciona de verdade felicidade. O ser humano já foi descoberto. O que mais traz felicidade para ele é poder ser útil a outra pessoa e o conhecimento que ele carrega dentro da sua bagagem. Uma instrução que eu te trago. Observe esse método de nutrição ressonante, tá? A nutrição ressonante, ela otimiza o seu corpo para que ele tenha condições de lidar com esses fatores causais, né, que de alguma maneira compromete o nosso bem-estar geral. Nunca esquecendo que prosperar, tá? Realmente é você causar menos danos possíveis. Você cresce num ambiente onde as pessoas já te preparam, que utiliza a ferramenta do conhecimento como guia, como base, como um GPS. Isso facilitará para que você cresça com autoestima, sendo original a sua verdadeira essência. E hoje em dia as pessoas um pouco que perderam a sua essência para se sentirem aceitas, elas não alimentam mais, né, a força. Normalmente o que é mais comum? Alguma pessoa otimista falando ao seu lado, ou as pessoas às vezes reclamando e criticando talvez alguma ação. E isso transformou a nossa sociedade bloqueada para esses fatores que nos trazem a força necessária para vencer mais um dia. A gente tem que usar a dor como um combustível para que nós possamos nos superar.
E o quanto mais nós estamos conectados com a nossa originalidade, mais poder, mais amor e mais equilíbrio a gente traz para a nossa vida, né? E aí a gente elimina os fatores que de reclamar e a gente suporta de maneira firmemente confiando que tudo dá certo. Quando a gente está nutrido, né, o nosso corpo tem recursos de dar conta daquilo. O problema acontece quando nós não temos como ter esse recurso de defesa, e aí a nossa percepção já começa a ser comprometida bem ali no campo mental, né? O nosso pensamento é pensamento de negativo, né? E de derrota sempre, porque nós não temos a matéria-prima primordial para poder lidar com aquele fator. Então, se permita sempre parar para se analisar, né? Para você poder olhar os seus fatores internos, né? Se conectar com os seus sentimentos, tá? Isso vai ser primordial quando você parar de correr. Então, quando a gente está no automático, a gente tem esses fatores, tá? Que nos afasta, né? Dessa criação, né? Que é uma criação, a gente poder projetar realmente os nossos sonhos, né? Às vezes o automático ele nos tira, né? Dos nossos sonhos e nos protege colocando numa realidade, né, onde a gente nem observa que os nossos pensamentos estão criando, né, a nossa realidade, tá? Porque quanto mais negatividade e pessimismo eu tenho, mais coisas vai, o cérebro, né, ele não sabe ter o controle sobre o que você quer, ele só sabe o que você está pensando e o que. Então ele acha que aquilo é comum, que aquilo ali é normal. Então ele te dá mais condições de se sentir daquele jeito, tá? Nós criamos as coisas com essa mentalidade. Então, se você quer sair, né, dessa mentalidade, comecem a projetar, né, esses sentimentos, tá? De maneira que você não ponha limites, né? Que você sinta que aquela realidade combina com a sua verdadeira essência, com a sua originalidade. Você não quer fazer o que o outro está fazendo porque você é diferente do outro. Você tem que entender, né, que cada um tem um propósito, cada um tem um caminho e cada um tem que ser original o bastante, né? E perder aquela mentalidade, ai não, eu não vou escolher esse porque é o mais caro, ou não, vou escolher esse porque é o mais barato. Não, pessoal, você tem que escolher a mentalidade do que tem a ver com você, tá? Porque quando você tem sonhos, né, a criança, por que que nós temos que trazer a criança sempre conosco, apesar de termos a necessidade de posturas de adulto? Porque a criança, ela sabe imaginar, né? Ela é capaz de reconhecer todas as oportunidades sem colocar, né, a mentalidade do adulto, que ah, não, eu não posso sonhar isso porque isso tá fora da minha realidade. Não, a gente tem que usar a imaginação a nosso favor, né? Reconhecer as oportunidades de maneira que quando você se prepara, você consegue reconhecer as oportunidades que estão vindo para você, né? De maneira que você não vai ter aqueles bloqueios de reclamar. E aí você vai suportar de maneira otimizada todos os fatores, porque é isso que nós viemos. Não viemos já prontos, estamos nos preparando. E então eliminar esses bloqueios mentais, né, que pensam miseravelmente, é o primeiro passo para a gente poder, né, criar uma nova realidade. Porque se não pensarmos diferente de ontem, vamos viver as mesmas coisas, né, que criamos antes de ontem, que estamos vivendo. Todo mundo já está careca de saber, né, que sempre fazer as mesmas coisas vão gerar os mesmos resultados, não é mesmo? Então, não vejam os obstáculos, tá? De maneira negativa. Imagine que uma tribulação, ela produza perseverança em nossa alma ou nossa essência, nos remetindo experiências, né? Que vai produzir em nossa essência mais profunda esperança.